Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada A Alegoria da Caverna. É uma história sobre etimologia, alegoria, arquétipos mitológicos, platonismo e a realidade de ideias. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história e te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você? Pega no sono. Espere por episódios novos no início da semana. E indique o podcast para amigas, amigos, amigues. Todos que precisam de um bom sono restaurador. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para não se preocupar com isso durante o adormecer. Procure a sua posição favorita de dormir, a mais confortável. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas, movendo o diafragma, inflando bastante os pulmões e depois expulsando o máximo possível do ar já respirado. Puxe o ar pelo nariz, lentamente, segure e solte o ar pela boca, assoprando enquanto relaxa os músculos da face. Relaxe a sua mandíbula. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Sinta suas pernas, seus pés
Encontre-se no seu corpo. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca, assoprando, sem força, mas com insistência. Relaxe suas vias aéreas, seu pescoço. Vamos facilitar o processo automático de respiração e continue respirando lentamente, no ritmo mais confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. A alegoria da caverna. Eu sinto que preciso começar com uma ressalva. Eu devo admitir que eu nunca fui uma grande fã de Platão. Assunto para outro dia. O aluno mais famoso de Sócrates é um grande divisor de águas. Das correntes filosóficas no rio do conhecimento. O autor da República tinha algumas opiniões firmes a respeito das formas geométricas. Verdades matemáticas, como eram compreendidas na sua época. A sua teoria das formas é uma explicação sobre algo inefável. Algo quase que inexplicável. Tão inexplicável que é compreendido e ensinado através de alegorias e metáforas. O que nos traz ao mito da caverna. O que é, para início de conversa, uma alegoria e não um mito. A alegoria da caverna. O poder da alegoria. O discurso diferente. Ou do diferente. A perfeição intocável e inalcançável das formas. Eu esbarrei nesse assunto antes. Uma outra história sobre matemática, geometrias e a perfeição de objetos geométricos. O mito da caverna, para resumir, diz que existe um grupo aprisionado numa caverna que vê os acontecimentos do mundo, do que eles acreditam ser o mundo, através de sombras
projetadas nas paredes, tendo acesso apenas às projeções das sombras. Os prisioneiros da caverna sequer concebem que possa existir um mundo mais complexo do que aquele que se apresenta aos olhos. Os homens presos na caverna são materialistas, acreditam apenas no que conhecem apenas o que acreditam ser o caso, aprisionados, sem tempo livre para sentir o calor do sol. Um dia, um belo dia, um dos prisioneiros, por meios que não vêm ao caso, vê-se livre das correntes e sai da caverna, caminha pelo mundo, vendo cores e formas e sonhos, vendo a luz do sol e não meras sombras, vendo um mundo de uma concretude e completude incomparável com as imagens projetadas na caverna, tão mais cheias de detalhes e cores, tão mais cheias de vida. Mais cheias mesmo de realidade. Então, como Zaratustra faria num mito de séculos depois, ele volta. Um arquétipo do velho sábio da montanha, aquele que se recolheu da sociedade e no mundo natural apreendeu alguma verdade mais profunda sobre a realidade. O sábio volta para salvar os não esclarecidos, para contar as verdades do que aprendeu, descortinar olhos acorrentados a conceitos antigos de mundo. Mas ninguém acredita nele. A velha sina do visionário, rejeitado por desafiar o status quo. A história é uma alegoria sobre alegorias. Acho que vem daí a confusão sobre ela. Tão famosa, tão recontada e reinterpretada. Alegorias são como sapatos, procurando pés, funções a serem satisfeitas.
Pera, deixa eu voltar um pouco. Na matemática, uma alegoria pode ser usada como uma abstração das categorias de relações. Uma relação para ser aplicada a outros relata. Para exemplificação, esclarecimento. A alegoria é uma descrição figurativa, uma descrição por semelhança do que não pode estar presente em si. Quando eu descrevo uma coisa por sua semelhança a outra, então o que faz ela única, indistinguível, deve ser o que não fez parte da descrição. Sem outros contextos, sem os textos e diálogos sobre a perfeição inalcançável e inexprimível das formas geométricas, ou sobre a ambição ao bem e a justiça nos livros da República, diminuídas pelo vil metal da burocracia e guerras. Parece que a alegoria é sobre descortinar a sociedade, algum desvelar da normatividade que reproduzimos sem perceber, como acordar de um sonho do contrato social e caminhar pelo chão do mundo, nu de construções, ou pelo menos saber que a calçada não é o mundo desnudo, mas uma construção social, material, comunitária e urbanística. Enfim, o sábio olhou outros ângulos e viu coisas mais completas, complexas e claras. Mas a alegoria da caverna não menciona o seu objeto. Ela apenas sugere, como sombras na parede. O contexto do mito é a filosofia, uma discussão sobre existência, realistas e materialistas disputando visões de mundo. A posição platonista, resumindo de forma rápida e rude, é que existem entidades abstratas, perfeitas, cores, objetos geométricos, ideias como bondade e justiça, que por mais que você entenda o que é o azul, todas as vezes que você vê algo azul, você vê uma instância particular, contingente, imperfeita, e que nunca entramos em contato com a azulidade, com a
a propriedade de ser azul, com a universalidade comum a todas as instâncias de azuis. As ideias perfeitas, os universais, são inacessíveis. A alegoria da caverna é uma representação imperfeita sobre algo que não pode nunca ser perfeitamente, completamente instanciado, experimentado. Até a ideia de explicar a imperfeição da linguagem esbarra na imperfeição da linguagem, que produz mágica o suficiente para nós, mas que é imperfeita por natureza. A alegoria da caverna. Eu sinto que eu preciso começar com uma ressalva. Veja, eu preciso admitir, eu nunca fui uma grande fã de Platão. Mas esse é assunto para outro dia. O aluno mais famoso de Sócrates é um grande divisor de águas das correntes filosóficas no rio do conhecimento. O autor da República tinha algumas opiniões firmes a respeito das formas geométricas e verdades matemáticas, como eram compreendidas na sua época. A sua teoria das formas era uma explicação sobre algo inefável, algo quase que inexplicável, tão inexplicável que é compreendido e ensinado através de alegorias e metáforas, o que nos traz ao mito da caverna, que é, para início de conversa, uma alegoria e não um mito. A alegoria da caverna, o poder da alegoria, significando o discurso diferente, do diferente, a perfeição intocável e inalcançável das formas. Eu esbarrei nesse assunto antes, numa história sobre matemática, sobre geometrias e a perfeição de objetos geométricos. O mito da caverna, para resumir, diz que existe um grupo aprisionado numa caverna.
que vê os acontecimentos do mundo através de sombras projetadas nas paredes, tendo acesso apenas às projeções das sombras. Os prisioneiros da caverna sequer concebem que possa existir um mundo mais complexo do que aquele que se apresenta aos olhos. Os homens presos na caverna são materialistas. Acreditam apenas no que conhecem. Conhecem apenas o que acreditam ser o caso. Aprisionados, sem tempo livre para sentir o calor do sol. Um dia, um belo dia, um dos prisioneiros, por meios que não vêm ao caso, vê-se livre das correntes e sai da caverna, caminha pelo mundo, vendo cores e formas e sons, vendo a luz do sol e não meras sombras, vendo um mundo de uma concretude e completude incomparável com as imagens projetadas na caverna, tão mais cheias de vida. Então, como Zaratustra, num mito de séculos depois, ele volta. Um arquétipo do velho sábio da montanha, aquele que se recolheu da sociedade e no mundo natural apreendeu alguma verdade mais profunda sobre a realidade. O sábio volta para salvar os não esclarecidos, para contar sobre as verdades do que aprendeu, descortinar olhos acorrentados a conceitos antigos de mundo. Mas ninguém acredita nele. A velha sina do visionário, rejeitado por desafiar o estado de coisas, a reunião dos fatos. A história é uma alegoria sobre alegorias. Acho que vem daí a confusão sobre ela, essa elegância tão famosa, tão recontada e reinterpretada. Eu acho que alegorias são como os sapatos, procurando pés, funções a serem satisfeitas. Bem, deixe eu voltar um pouco. Na matemática,
uma alegoria pode ser usada como uma abstração das categorias de relações. Uma relação que pode ser aplicada a outros relata para exemplificação, esclarecimento. A alegoria é uma descrição figurativa, uma descrição por semelhança do que não pode estar presente em si. Quando eu descrevo uma coisa por sua semelhança a outra, então o que faz ela única, distinguível, deve ser o que não fez parte da descrição. Sem outros contextos, sem os textos e diálogos sobre a perfeição inalcançável e inexprimível das formas geométricas, ou sobre a ambição ao bem e à justiça nos livros da República, diminuídas pelo vil metal da burocracia e guerras. Parece, num primeiro olhar, num primeiro ouvir, que a alegoria é sobre descortinar a sociedade, algum desvelar da normatividade que reproduzimos sem perceber, como acordar de um sonho do contrato social e caminhar pelo chão do mundo nu de construções. Ou, pelo menos, saber que a calçada não é o mundo desnudo, mas uma construção social, material, comunitária e urbanística. Enfim, o sábio olhou outros ângulos e viu coisas mais completas, complexas e claras. Mas a alegoria da caverna não menciona o seu objeto. Ela apenas sugere, como sombras na parede, um contexto do mito. É a filosofia, uma discussão sobre existência, realistas e materialistas disputando visões de mundo. A posição platonista, resumindo de forma
rápida e rude é que existem entidades abstratas perfeitas, cores, objetos geométricos, ideias como bondade e justiça, que por mais que você entenda o que é o azul, todas as vezes que você vê algo azul, você vê uma instância particular, contingente, imperfeita, e que nunca entramos em contato com a azulidade, a propriedade de ser azul. Nunca temos contato com a universalidade comum a todas as instâncias de azuis, as ideias perfeitas, os universais, são inacessíveis. A alegoria da caverna é uma representação imperfeita sobre algo que não pode nunca ser perfeitamente, completamente instanciado, experimentado. Até a ideia de explicar a imperfeição da linguagem esbarra na imperfeição da linguagem, esbarra na imperfeição da linguagem que produz mágica o suficiente para nós, mas é imperfeita por natureza. Durma bem.